Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio dessa quarta temporada do Bom Dia Empresário Podcast. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e liderança aqui. Para quem não me conhece, sou Beatriz Cristina, sou empresária da agência Crisago de marketing, também mentoro empresárias no digital, sou líder, host do podcast Bom Dia Empresária e estou aqui com duas convidadas ilustres. Sejam muito bem-vindos. Com você, Gleice, que é psicanalista, mentora, palestrante e ajuda mulheres a destravarem o seu potencial para uma liderança sustentável de alta performance. Bem-vinda, Gleice. E temos também a Maria, que é especialista em extensão de cílios, transformou desafios pessoais em combustível para se tornar uma referência na sua área. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí, vamos começar. Contem um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Como foi essa decisão de começar na área que vocês estão hoje? Olá, bom dia. É uma honra estar aqui. Eu sou a Gleice Caroline, sou formada em Relações Internacionais. Comecei numa área macro. Eu até costumo fazer um contraponto que hoje eu atuo como psicanalista, analisando o indivíduo, mas anteriormente a minha formação me permitiu conhecer o mundo. Então, hoje, unindo essas duas formações, eu consigo olhar para o indivíduo e identificar as crenças, os rastros que as impedem de prosperar, que as impedem de avançar, tanto na vida pessoal quanto na área profissional. Eu defendo uma alta performance sustentável, baseada no equilíbrio, onde nós precisamos resolver nossos objetivos, mas também não se deixar pelo caminho. E hoje eu consigo acompanhar dezenas de mulheres que querem destravar, que querem desenvolver essa liderança, mas que também querem ter qualidade de vida e também o bem-estar dentro da própria pele. Nossa, profundo, gostei. Você, Maria, me conta como foi essa decisão para você. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Maria Jaine, eu iniciei na extensão de cílio há 3 anos atrás, eu era CLT, e eu estava cansada de ficar naquela corrida de rato, de ficar só trabalhando, pagar conta, e não acompanhar o crescimento do meu filho, que quando eu comecei a trabalhar no CLT, ele tinha 6 meses de idade, e saí 5 anos depois. Hoje eu sou terapeuta em saúde dos cílios, sou especialista em extensão de cílio avançada com segurança, que é um pouco a mais do que só embelezar o olhar. Eu cuido da saúde ocular, da saúde da pálpebra, do cílio natural, uso protocolos exclusivos que só lesoterapeutas, você só encontra em lesoterapeutas, que a gente estimula o crescimento natural, saudável do cílio natural, nutrindo, fortalecendo através da corrente sanguínea. E hoje eu também dou curso de extensão de cílio. Nossa, tô muito travada. Como que eu posso falar? Estimulo mulheres a começar, porque tudo é aquele primeiro passo. A gente tem muito medo do que é novo, né? E começar é o primeiro passo, assim, de você começar a empreender não é fácil. A gente realmente dá aquele medo do novo, de não ter aquele fixo que a gente está acostumada na CLT, num trabalho que a gente trabalha, né, fora. Mas, assim, mudou a minha vida, eu posso dizer que mudou a minha vida. Hoje eu tenho um tempo de qualidade, tenho tempo para ficar com meu filho. Então, assim, não tem... É outra realidade. Outra realidade, assim... A gente falou aqui de saúde das duas áreas, né? A saúde mental e a saúde também da beleza, porque eu acho que tudo tem que ser... Eu acho que o processo também de dentro para fora. A gente não conseguiu unir isso, acaba que muitas pessoas buscam na beleza a solução, mas para algo que às vezes está interno, e às vezes a pessoa busca algo interno, mas às vezes também tem relação ali com autoestima, com autocuidado. Então, é muito legal fazer isso. E, coincidentemente, né, muitas mulheres que vêm aqui, que é o meu caso, também me formei, né? Sou formada em Direito e fiz transição por conta da maternidade. Então, acho que muitas mulheres que vêm aqui descobrem o propósito a partir da maternidade, mas também a partir do encontro consigo mesma, né? Porque a gente é ensinado a trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa se formar e trabalhar. Mas a gente não para e pensa que, às vezes, ali com 17, 18 anos, muito cedo, né? Que a gente tem que escolher, às vezes, a faculdade, que aquilo não é o nosso propósito. Né, que aquilo não é o caminho que a gente se vê trilhando, de repente, em 10 anos, né? E aí acaba que... Acho que também isso é um processo da nossa geração. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu sinto que a nossa geração, né, dos anos 90 para cá, vou colocar assim, tem muito mais coragem de enfrentar
assim, a transição mesmo, de enfrentar o não conformismo. Eu não me conformo, não nasci para fazer isso. Eu vou enfrentar, sim, uma transição de carreira, porque antes, acho que nossos pais, nossos avós não tinham essa opção, né? Não tinha esse caminho. Vocês concordam? Vocês têm essa visão nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acredito também que o que influencia é também a própria estrutura. Por exemplo, se a gente for pegar a estrutura do CLT, né, onde você acaba sendo um número naquele ambiente. Então, às vezes, o indivíduo acaba tendo essa ideia. Eu vou deixar meu propósito, vou continuar aqui. Então, isso acaba nos fortalecendo também para tomar a decisão de trilhar o nosso próprio caminho. Verdade, verdade. A gente quer se ver enquanto pessoa, né? Humanizada, de fato, não só a volume, né? Maria, você também tem essa visão nesse sentido? Porque quando a gente está ali trabalhando CLT, a gente acaba trabalhando para os sonhos dos outros. E a gente começa a se perguntar, por que eu não estou fazendo isso para mim? Sabe? Tô ali trabalhando eu trabalhava seis vezes por semana, 6 dias na semana, folgava às vezes. Domingo eu gostava de trabalhar para ganhar um a mais, sabe? Mas aí a gente começa a perguntar, por que eu não faço isso para mim, sabe? Por que eu tô trabalhando nos sonhos dos outros? Por que não construindo o meu? E aí me desenvolveu esse desejo de começar a empreender, que assustou no início, mas foi assim, um passinho de cada vez e teve evoluindo, né? incentivos, e a gente não dá para começar lá de cima, né? É tudo uma construção. Exato. Eu acho que esse é o ponto importante, né? Porque foi o que vocês até falaram, empreender não é fácil. A gente encontra os desafios no caminho, sim. Tem muita gente vendendo o que é fácil por aí empreender, mas acho que nem todo mundo tem perfil para empreender e tá tudo bem. A gente tem que saber quais são os nossos limites, mas também quem tem perfil para empreender, quando a gente se pergunta por que eu não posso eu mesma realizar os meus sonhos através do que eu faço, a gente tem que entender que é uma construção, que é um tijolinho e que exige mesmo persistência, constância, estudo, comprometimento para que você colha os resultados. Maria, você também contou, né? No momento que você estava investindo na sua especialização, você perdeu sua mãe. Como que foi esse processo de pausa e retomada dos seus projetos? Então, eu iniciei em 2022. E quando a gente começa, a gente tem aquela empolgação, né? De sempre estar querendo mais. Pelo menos na minha visão, eu sempre queria mais. Eu comecei fazendo cílios, apenas cílios. Depois eu comecei a dar cursos. E aí depois eu falei, vou fazer especialização em saúde dos cílios. Quando eu fiz esse investimento, logo depois a minha mãe acabou falecendo. Então eu perdi um pouco o meu foco. Ela faleceu em fevereiro do ano passado, vai fazer 1 ano. E eu passei praticamente o ano, assim, atendendo por atender, sabe? Eu não foquei no que era o meu propósito. Eu parei, assim, de fazer as mentorias que eu estava fazendo, estudando o que eu estava estudando. Então, assim, é como se eu tivesse paralisado ali um pouco. Eu atendia sem vontade. Tem dia que a gente não tá nem afim de sair da cama, mas assim, você vai parar? Eu pensava, já construí até aqui, eu vou parar por causa disso? Será que era isso que ela queria? Porque ela era a minha maior incentivadora, ela era a minha melhor amiga. Então, assim, eu continuei por ela, sabe? Então, foi uma fase muito difícil para mim. Agora que eu tô começando a retomar, agora que eu tô começando a montar uma equipe, agora que eu tô investindo realmente na Leste Terapia. Sim. Porque eu fiz o curso e, assim, nem cheguei a divulgar, sabe? Assim, muitos clientes nem sabiam que eu tava trabalhando com isso. Porque realmente eu fiquei muito anestesiada, sabe? É uma coisa assim que você não se prepara para isso, não tem como. É um baque, né? Tremendo e a gente não conta com esses momentos, né? A gente nunca quer que aconteça, na verdade, né? E é recente, né? Você fala, vou fazer 1 ano agora, tá tudo muito recente. Mas que bom que, de alguma forma, você conseguiu continuar, porque esse processo de parar também é muito difícil, né? Parar para retomar lá na frente, a gente às vezes se desencontra, perde ali clientes, entre outras coisas, né? Mas que bom que você também está se recuperando, se mantendo e divulgando, porque eu achei super interessante. Você conhecia a Gleice Leste Terapia? Eu não conhecia. Não. Eu não conhecia essa área, muito interessante você cuidar, nutrir. Só vejo o pessoal falando sobre alongamento mesmo, né? Eu até mesmo tentei colocar alongamento e não me adaptei, mas que ninguém fala sobre esse... Eu não vejo pessoas divulgando sobre esse tratamento. Então,
é bom apostar, né, nesse diferencial. Sobre essa questão de parar e você acabar perdendo fôlego, isso aconteceu um pouco comigo, porque eu comecei a empreender com os meus 18 anos, e assim que eu saí do ensino médio técnico, eu abri uma agência de turismo, de viagens, e aí eu fazia serviços locais, né, para igrejas, para as pessoas, sendo que a minha motivação maior era o dinheiro, porque eu pensava, ou vou sair do ensino médio, vou trabalhar na CLT, ou vou aplicar o que eu aprendi no curso. Sendo que também quando a gente empreende só por dinheiro, também não é legal. Porque a gente coloca uma energia naquilo que não é o nosso propósito, naquilo que a gente de fato não quer. E às vezes o tempo, né? Por mais que você tenha experiência, que você tenha ali contato com o público, se não é aquilo que você quer, também não basta você trabalhar só pelo dinheiro. Não, verdade. Eu falo que o dinheiro ele é o meio, né? Ele é acho que é consequência, não é o fim, nem o início. Porque senão, de fato, como você falou, você perde a essência. Só isso aqui acaba virando só moeda de troca, né? Mas que bom que, de alguma forma, você conseguiu enxergar isso. Mas eu queria saber como essa questão de formação acadêmica tornou a profissional que você é hoje. Eu me formei, fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, né? E na época eram presenciais. E assim, para mim, como mulher negra, eu sou praticamente a primeira mulher universitária, né? É inspiração para minha mãe, para minha avó. Eu tive grande participação na área acadêmica, participei de congressos, de apresentar trabalho, também fui financiada para desenvolver iniciação científica, mas chegou um momento que eu que eu precisei escolher, né? Ou dar continuidade a um mestrado, à área acadêmica, ou seguir o meu propósito de alma, assim, sempre foi inspirar pessoas. Mas é algo que eu aprendi muito, é algo que me torna... todas essas ferramentas que eu aprendi na faculdade, de gestão, de geopolítica, eu aplico hoje no meu trabalho, nas mentorias, nos meus atendimentos. Eu costumo dizer que o meu acompanhamento terapêutico, ele é para um autoconhecimento estratégico, para a pessoa otimizar as forças e fraquezas para alcançar determinados objetivos. Então, essa parte de conflitos mundiais, né, de história, me torna, assim, essa profissional com esse repertório diferenciado que eu tenho hoje na psicanálise. Não, tô pegando só um gancho aqui agora, Maria, já vou perguntar para você, mas você é uma profissional, além de um repertório, você é muito viajada. Como que foi isso? Como isso aconteceu na sua vida? A minha primeira viagem internacional foi em 2019. Eu conheci a Suíça, passei um tempo lá conhecendo, e depois disso eu sempre me planejo, sempre tento dar um jeitinho para conseguir viajar. Eu sempre gostei muito de novas culturas, de países. É algo, assim, muito pessoal. É algo que eu preciso, sabe? É uma terapia para mim viajar. E como mulher preta, né, alcançar esses lugares, eu vejo que eu preciso ter essa organização para eu conseguir ir e também inspirar outras pessoas a irem, né? Porque é uma motivação, é algo que nós precisamos dessa referência. Então, a viagem é algo que praticamente está atrelado à Gleice, assim. A Gleice sempre vai dar um jeitinho para viajar. Ah, que bom. E a Gleice também incentiva outras mulheres a ter espaço, sozinhas também, porque isso também tem muito a ver com mentalidade, né? Às vezes eu também me pergunto, eu sou doida para viajar sozinha e tal, mas eu falo, será que, como vai ser a recepção em outro país, né? Vou me adaptar, porque, por exemplo, a Suíça é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então, foi tranquilo esse processo para você? Foi tranquilo. Todas as viagens que eu fiz, a maioria foram sozinhas e, claro, com muito cuidado, né? Com muita atenção. Mas, assim, simplesmente você decidir e ir, sabe? Experimentar, que o mundo nos espera. Ai, que tudo. Agora, assim, para as duas, né? Eu queria falar para vocês, todas as mulheres que empreendem passam por momentos muito difíceis, muitos desafios, a gente sabe disso. Acho que cada fase, fala que é tipo videogame, né? Cada fase surge algum desafio maior e a gente tem que contornar, tem que superar. E como vocês lidam com isso e seguem firmes na missão de vocês? Pode começar. Pode falar. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia a lidar com isso, né? Eu falo que empreender é todos os dias. Você não chega e empreende pronto. Todo dia é um desafio novo. Chega lá, queimou uma luz, um ar-condicionado deu defeito. Então, assim, a gente tem que realmente estar ali pronta para todo dia estar resolvendo um problema. Tem intercorrências na minha área também. Às vezes, acontece um problema com a extensão de cílio, às vezes vem de outra profissional e ela vem traumatizada, e você tem que explicar todo o processo para ela também. Hoje, eu atuo mais na área da Leste Educadora, né, que eu dou o curso. E eu gosto de incentivar mulheres a começar. Mulheres que, assim, às vezes estão com criança pequena e não conseguem trabalhar. Então, assim,
elas vêm para mim querendo aquela oportunidade de, quero começar a trabalhar, quero fazer algo para mim. E aí elas começam a empreender. Hoje eu tenho lestes de sucesso, assim, maravilhosos. Alunas que hoje vivem da extensão de cílio. E eu gosto muito, eu fico muito feliz de incentivar, de ver elas crescendo. E assim, desafio a gente tem, mas assim, vamos parar por causa disso? Claro que não, né? O tempo todo, né? Você passou pelo desafio da sua mãe Poxa, há pouco tempo. E é um tempo desafio inteiro. bem, assim que eu posso dizer, grande, porque é mãe, né, gente? A gente quando é pessoal, pega mais, quando né? o pessoal pega, a gente realmente... Acho que a gente é mãe também, se coloca nesse lugar. E nossas mães são nossas redes de apoio, é nosso incentivo. Então, realmente pega. Mas é aquele processo de qual é o meu propósito, qual é a missão que eu tenho. Porque não é só... Eu acho que também começa a virar em algum momento, não é só sobre a gente. Porque, óbvio, a gente começa... né, por conta de mim, por conta da maternidade, por conta de um propósito, a gente começa. Mas depois, quando você vê que você está transformando pessoas, principalmente como educadora, né, como psicanalista, que a gente está transformando pessoas, mente, incentivando, você começa a não fazer mais por você. Então, se você separa uma série de pessoas, de sonhos, que você pode alcançar lá na frente, né? Com certeza. Sim. E você, Gleice, como você faz essa superação? Geralmente, quando eu sinto que eu empaquei numa situação que não tá fluindo de jeito nenhum, eu tento sair um pouco da situação e buscar uma outra sinapse, né? Me inspirar, assistir uma série, ir ao cinema. Eu faço muito passeio sozinha. Eu gosto muito da solitude. Por mais que nós temos companhias, né? Eu acho importante a gente estar conectada com a gente. E geralmente quando eu sinto esse travamento, né, essa dificuldade, é um momento que eu preciso soltar a questão. Mas soltar é muito difícil, né? Ainda mais quando nós temos essa esse ego que cada dia mais tenta nos abalar. Então, eu acredito que para a gente conseguir de fato driblar essa situação de forma estrutural é a gente olhar para nossa essência, não para o ego. Que o ego é imediatista, o ego quer resolver tudo para ontem, mas a gente precisa se centrar e entender que eu preciso buscar uma solução fora do problema, ter a capacidade de pausar o problema, focar em outra área da vida. Quando eu defendo o equilíbrio, né, a vida equilibrada, eu até tenho um treinamento sobre isso, é justamente essa capacidade de estou trabalhando, logo estou trabalhando. Acabou o trabalho, eu vou focar em outra área. Porque se a gente fica muito preso em uma área específica, as outras áreas morrem e a gente acaba se prejudicando como um todo e comprometendo o bem-estar daquelas pessoas que nós amamos também. Não, faz muito sentido. Inclusive, eu sou essa adepta a isso, sobre onde a gente coloca energia, cresce. Se a gente está colocando energia no problema, aquele problema vai ganhando uma dimensão imensa. Mas quando a gente, né, busca equilibrar, dividir esse foco, fica melhor e mais leve. Eu não sei vocês, né? A Gleice falou sobre sozinha. Eu, como sou casada, tenho filho, eu falo, gente, eu amo os momentos que eu tô sozinha. Porque você gosta. Gente, porque. Já experimentou ir no cinema sozinha? Gente, toda semana é minha terapia. Eu amo também, eu amo sentar e comer sozinha, tomar um café sozinha. Porque acho que a gente, quando a gente lida com comunicação, com o público, a gente também tá lidando com uma carga muito grande de informação. Né? E às vezes é bom silenciar a mente, sabe? Valorizar os nossos momentos, né? É muito bom e eu acho que dá até aquela dose de energia, sabe? Tipo o carregador mesmo, tá? Carrega um pouquinho na tomada e fala, nossa, que 80%. Sugam também muito da nossa energia, né? Nós que estamos no front ali. Essa troca, né? Essa troca. Mas, Gleice, você trabalha com mentalidade estratégica. Eu queria saber como você usa isso para tornar negócios sustentáveis. A questão da mentalidade estratégica, eu tenho hoje, venho desenvolvendo junto com empresárias, né, líderes, uma estrutura de segurança psicológica dentro das organizações. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa é líder e ela precisa ter uma alta performance, ela precisa ter os aspectos psíquicos bem, pelo menos, bem acompanhados, né? Sim. Então, por exemplo, uma líder que está diante de um grupo onde as pessoas não conseguem alinhar seus objetivos. Ela vai precisar, primeiro, identificar os temperamentos, saber como lidar com cada tipo de pessoa, entender que uma estratégia
aplicável aqui pode não ser replicável por outra pessoa. Então, o primeiro entendimento é esse autoconhecimento dela se perceber, dela entender a essência, entender a identidade, saber se reprogramar, se alinhar com os objetivos da empresa e também os objetivos pessoais e saber ter essa leitura do outro, a leitura que fica nas entrelinhas, que não é dito, mas que às vezes a pessoa consente, está chateado no ambiente, e a gente precisa deixar esse ego, né, que todos os dias tenta nos derrubar, para a gente olhar a pessoa como um ser humano, olhar como alguém que precisa, que nós como líderes precisamos ter aquela estrutura para fornecer, porque do ponto de vista organizacional, muitas das vezes nós que somos as supridoras daquele ambiente, né? A empresa depende da nossa energia, do nosso foco, do nosso movimento. Sim. Então nós precisamos estar bem consolidadas com a gente primeiro. Por isso esse autoconhecimento estratégico. Eu me conheço, logo eu desenvolvo a melhor estratégia, porque eu também consigo conhecer o outro. E eu acho que isso tem muito a ver com delegar, né, Maria? A gente que delega, assim, eu tenho equipe, né? Também, assim como a Maria falou, que tem no espaço. Eu acho que esse processo meio que de negócio sustentável, de delegar, saber como lidar também e treinar pessoas, realmente precisa ter uma mentalidade muito forte. Porque senão a gente cai no ego. A gente cai naquela coisa do eu faço melhor que todo mundo, eu faço mais rápido. Mas lógico que você vai fazer, né? Porque... Não faz tchau, demitido, né? Dá paciência. Tempo, assim. E a gente fica muito nessa, assim, de querer que o outro faça do nosso jeito, né? Eu sou muito minimalista ali nas coisas. E, assim, a pessoa às vezes não vai no tempo. Às vezes faz uma coisa que eu falo, eu não faria dessa forma. Mas aí você fica naquela, tem que lidar com pessoas, você tem que ter paciência. Principalmente com o funcionário, né? E a gente se torna líder, né? Porque antes a gente era liderado, né? Quando a gente estava no CLT, quando a gente, né, fazia estágio, alguma coisa que for, você era liderada. E aí você se tornar líder é um outro processo de autoconhecimento também e de cuidado, porque como eu gostaria que me tratassem quando eu era liderada. E eu não posso passar isso para as pessoas por deixar o meu ego subir. Isso é bem importante. A gente está falando aqui até de liderança e negócio, né? Sustentabilidade, mas a gente também está falando sobre esse ego e autoconhecimento, porque senão a gente acaba se perdendo no caminho, porque você começa a empreender por isso aqui, mas surgem tantos braços no caminho, né? Vai virando uma árvore cheia de galhos e coisas que você precisa agregar e estudar. Porque se a gente não estuda, a gente não consegue sustentar uma empresa de verdade, né? Uma coisa que eu sempre falo para as mentoradas foquem na razão social da empresa de vocês. Porque às vezes a pessoa, ela quis sair do CLT porque ela, de repente, foi muito humilhada e agora ela já acha, eu tenho uma empresa, vai ser do meu jeito. E não é tirania, não é para você, é para servir a sociedade. Então, você vai precisar ter competências emocionais, desenvolvimento para você lidar com as pessoas, porque a empresa é para servir a sociedade. Você vai dar o seu melhor para solucionar determinado problema na sociedade. Nossa, muito. Tô adorando isso, gente. Maria, você é uma referência nessa área já, porque você já é educadora, já forma outras lestes. Mas como você está construindo esse posicionamento? Como foi esse processo para você, até você, de fato, sair do eu sou a leste que atende e hoje eu formo outras lestes? Então, quando eu comecei, foi muito assim, muito louco, porque eu tinha acabado de sair do CLT e estava no seguro-desemprego. E aí, quando eu vi o preço do curso, falando em valores, eu falei, nossa, eu travei, eu falei, gente, e se isso não der certo? E aí eu comecei a me inspirar na minha educadora, em outras profissionais também que começaram do zero. E aí, quando eu comecei a atender, que eu comecei a ver aquela realidade que era muito diferente da que eu tinha antes, eu falei, eu quero mais. Não vou parar aqui, eu também quero dar curso. E aí eu comecei a dar curso. E aí foi surgindo isso, de querer sempre um pouquinho mais, sabe? A gente sempre quer subir um pouquinho mais. E foi acontecendo naturalmente. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu não conhecia ninguém no bairro. Eu tinha acabado de me mudar. Então, eu pensei assim, como que eu vou cativar cliente? Esse é o primeiro desafio, né? E aí, eu comecei a seguir todo mundo do bairro, as meninas. Comecei pela academia, eu falei, vou começar a seguir todas as meninas. Mandava mensagem pra todas. Eu era, assim, bem chata mesmo. Eu era aquela pessoa bem insistente. Mas queria ver o negócio dando certo, isso aí. E, assim, começou a dar certo. Começou a surgir. E uma foi indicando a outra e outra. E quando eu vi,
tava maior do que eu tinha pensado. Outra E assim, proporção, né? maravilhoso. Hoje em dia eu gosto de inspirar mulheres a realmente assim, não ter medo do início, porque o início realmente é muito difícil e trava muito a gente. Mas vai acontecendo muito naturalmente, tudo no nosso tempo, né? Porque isso também é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Elas focam muito no tempo, por exemplo, da extensão de cílio. 2 horas é um tempo maravilhoso para você fazer uma extensão. E hoje, muita gente vende curso para diminuir o tempo e elas ficam muito preocupadas com isso. Eu falo, cara, para de focar no tempo. Se você está fazendo um trabalho, uma retenção boa, um trabalho que dura, um trabalho limpo, que não vai ter nenhuma intercorrência, que a cliente não vai ter nenhuma inflamação, é um trabalho bom. Claro que fazer em 3, 4 horas já é um problema, mas 2 horas é um tempo muito bom. E em vez de você focar em diminuir o seu tempo, foca em outras coisas. Começa a aprender sobre a saúde, a química do produto que você usa. Começa a estudar patologias, que é uma coisa que acontece. Sim. pH dos produtos, pH da pele, que tudo isso acaba interferindo no nosso trabalho. E não focar só em, tipo, me comparar com o tempo da outra. Faz no seu tempo, sabe? Eu acho que é bem interessante o que você falou, porque eu acho que o leste, de pessoal, acho que é só um serviço de verdade, mas eu já vi muitos casos lá no TikTok de pessoas com Cola o olho, com, né? com o olho colado, vermelho, inchado. Então, assim, às vezes tem pessoas vendendo fórmulas no sentido de diminuir o tempo, mas esquecendo da qualidade. Porque em 30 minutos você vai fazer um serviço que pode implicar na saúde do outro, na saúde ocular do outro, é muito sério, é muito grave, né? E essa comparação que às vezes existe acaba travando, né, em todas as áreas, né? Sempre vai existir alguém que parece, né? Não vou falar que faz, mas parece que faz melhor, parece que tem mais facilidade, que cresceu mais rápido, mas só a pessoa sabe o que ela fez para de fato ela entregar como você hoje, né? Eu acho que quando eu saí do direito, eu também fazia isso. Falei, gente, quem vai me contratar? Saí do direito, fiz um curso de copywriter e falei, quem agora vai me contratar se eu não tenho nenhuma experiência na área? Então, saí de lá para cá. E aconteceu, porque eu fui atrás, fui criando portfólios, fazendo coisa gratuita. Só a gente sabe os movimentos que a gente faz até, de fato, conseguir um primeiro cliente. E você fala, caramba, agora eu consegui o primeiro, agora eu vou continuar nesse ritmo até vir outros e um passa para o outro. Isso acontece naturalmente, né? Isso acontece, mas tudo é um processo. Com Não certeza. adianta a gente fugir desse processo. E quais erros que vocês acreditam que muitas empreendedoras cometem, né, no digital, no empreendedorismo, e como vocês acham que elas poderiam evitar? Eu acho que hoje em dia tem muito essa cultura do high ticket, né? Do posicionamento no digital. Mas nós precisamos lembrar que antes do digital, a vida já existia. Então, por exemplo, existe um lead, um cliente que não tem aparência high ticket. Às vezes a empreendedora ela já vai julgar, mas não, essa pessoa pode ter uma renda, ela pode ter o dinheiro para investir na sua mentoria, no seu serviço, e você acaba, né? A pessoa acaba julgando. Aparência. Eu falo isso porque quando eu trabalhei na agência, né, de turismo, isso me enriqueceu muito. Por quê? Porque como eu servia ao bairro local, chegavam pessoas lá super simples que trabalhavam na padaria, por exemplo, que falavam, olha, eu preciso de uma passagem porque teve um problema lá na minha família, no Nordeste, eu preciso ir hoje. E aí, a gente tem preconceito, né? A gente tem coisas que a gente se depara e a gente acha estranho, mas eu sempre atendia. Sim, claro, pode sentar. E essas pessoas não trabalhavam com cartão de crédito, é sempre no cash. E aí, o senhor, que marcou muito essa minha vivência, chegou lá, comprou a passagem à vista, emitiu e foi. Então, assim, se eu tivesse sido resistente ao preconceito, não tivesse cedido, eu teria perdido a venda. E eu vejo isso muito no high ticket, porque as pessoas já acham que você precisa necessariamente ter resultado no digital para você ter resultado na vida, sendo que às vezes você já tem uma vida estruturada e você simplesmente acaba não tendo essa conexão, porque cria-se essa cultura de que as pessoas precisam ter resultados vindos de lugares específicos, e não é bem assim. Nossa, muito interessante essa visão, porque realmente cria essa cultura a partir do digital, mas de fato, as pessoas às vezes têm profissão, né? Tem muita gente ainda que concilia dois lados, a gente que é concursada e está no digital, mas ela não tem tempo para estar no digital para se posicionar como um padrão, né, que aparenta ter um financeiro, mas ela tem.
e ela tem como investir em você. E, gente, eu falo, a venda, ela acontece a partir da conexão. Não é só pelo fator financeiro. Às vezes a pessoa te compra, se conecta com você, com a tua história, e ela vai lá e passa um Pix, por exemplo, à vista, e você fala, caramba, não achei que fosse acontecer. Então, realmente, até mesmo essa cultura do high ticket, eu acho que é um ponto bem importante, porque a gente pode precificar de acordo com a nossa experiência, com o nosso trabalho. Isso não é um problema. Mas é um problema a gente querer colocar um valor que eu acho agregado numa coisa talvez que não tenha uma entrega eficiente. Isso aconteceu com muita gente. Muitas pessoas ficaram frustradas por essa questão de, não, é uma mentoria de 15, de 18 mil reais. E eu não tenho contato com o mentor, não tenho contato com a pessoa. Eu tenho contato com a equipe, né? Com a equipe, ou então não tenho contato com planejamento de uma ferramenta, sabe? E é sobre pessoas, porque eu acho que o contato, eu faço evento presencial, faço tudo, eu falo, gente, meu evento presencial para no máximo 30 pessoas, porque eu gosto de ter contato, eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, eu gosto de transformar as pessoas a partir do que eu já vivi. Porque se eu terceirizo isso para uma IA, por exemplo, a chance de eu humanizar isso é bem pouca e dessa pessoa até mesmo retornar ou me indicar. Então, isso faz muita diferença, muita mesmo. Eu quero falar sobre liderança agora e impacto social, tá? Vou voltar para Maria. Você mencionou que seu maior medo é não ser vista como exemplo para o seu filho. Como isso te motiva? Então, quando a gente tem um filho, a gente sempre quer o melhor e a gente quer sempre ser inspiração, né? Eu tenho medo, assim, dele olhar pra mim e falar assim, não é exatamente o que eu quero ser, sabe? Como que eu posso botar isso em palavras? Hoje, eu tento passar pra ele que as coisas não são fáceis, mas são possíveis. A gente que constrói o nosso caminho, né? A gente que constrói as nossas oportunidades. É aquilo que você tinha falado. É olhar para um problema e ver a oportunidade ali. E isso eu tento passar muito para ele, de que hoje em dia as coisas não acontecem assim se a gente ficar na nossa zona de conforto, né? Então, mesmo quando ele quer uma coisa, mãe, isso aqui eu quero, que é mais caro. Mesmo assim, às vezes a gente tem a condição de dar, mas a gente quer que a criança valorize aquilo também, sabe? Você pode ter, porém, não é assim que funciona, sabe? Você tem que saber o valor daquilo. Porque quando a gente constrói algo, a gente dá valor a cada tijolinho. A gente sabe quanto Com certeza. E às vezes a criança só vê ali construído e acha que tudo é fácil. Hoje em dia a gente consegue fazer uma viagem boa, hoje em dia a gente consegue ter uma vida muito melhor. Mas eu sei o valor de cada coisinha ali, sabe? Que eu construí. Então, eu tento passar isso pra ele, de valorizar as coisas, sabe? De não achar que tudo é fácil. Não, é verdade. Isso é muito importante a gente trazer isso, porque realmente quando a gente fala aquela história do herdeiro, a gente tem que ter cuidado, porque tem muitas pessoas que foram herdeiras, mas alguém construiu. Né? Alguém teve esse suor para colocar ali e não parecer fácil, realmente é um valor que a gente tem que fazer passar, porque senão tudo perde sentido, perde significado, é tudo muito fácil, tudo muito rápido, né? E tem alguém ali que suando para poder construir e manter isso, porque mais do que a gente construir no empreendedorismo, a gente manter, né? Falando sobre isso tem muita relação com mentalidade também, né? Trabalhando a mentalidade da criança. Mesmo que ela não escolha empreender, né? Tá tudo certo também. Não é obrigada. Mas a gente tá trabalhando mentalidade, valores, cultura ali com a criança. Interessante o fato dela ter essa mentalidade, porque ela já se vê desassociativa do filho, né? Não tá aquela coisa simbiótica. Não, ela vê o filho dela como um indivíduo que vai ter a vida dele, e isso já é ótimo, assim. Ela já tá planejando a vida dele, né? A mentalidade dele, sem essa coisa da junção, né? Meu filho é meu. Não, o filho dela é pro mundo, né? Nossa, é muito legal, porque às vezes a gente projeta no filho coisas, né? Tipo, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele siga os passos que eu segui, mas sem olhar realmente esse individualismo, porque é um ser único, né? E com as vontades, personalidade, às vezes a gente como mãe, né? Eu falo, ai meu Deus, quem deve ser difícil, né? Ainda não sou mãe, deve ser difícil, gente. Gente, meu Deus. Meu filho gosta de uma área assim que assusta. Ele toca a bateria e canta. E aí, ele vê assim,
O cantor favorito dele, Wesley Safadão. Aí eu falo, mas filho, você tem certeza que você não quer outra coisa? Já pensou em fazer outra coisa? E ele só quer saber disso. Quantos e anos assim, eu ele sei tem que hoje? tem 10. E é uma área difícil, que a gente sabe que não é assim, que quem chega hoje não vai ficar famoso. É uma área que, de muitos ali, um ou outro se sobressai. Fala, ai, meu A Deus. mãe. A mãe. Mas acho que também é aquilo, né? Tem que viver. Assim como as nossas mães, nossos pais, que muitas vezes queriam que a gente fizesse coisas, mas a minha mãe sempre falou, deixar viver. Porque se falar, a gente vai falar, não, né? Não sabe, ou então vai querer ser contra. Deixa viver e ver o que vai acontecer. Vai que ele dá sorte. É verdade. Vai que ele vira o segundo Wesley Safadão. A É gente não verdade. sabe. Gleice, você falou que quando uma mulher muda a mentalidade, todo mundo colhe os frutos a partir disso. Como isso reflete no seu trabalho? Eu sou uma pessoa muito idealista. Eu acredito muito na mudança e no poder que o ser humano tem, o poder interno, né, de cada um. E eu acredito que quando nós, mulheres, nos unimos verdadeiramente e a gente cuida desse sagrado feminino, que muitas das vezes é pautado nessa rivalidade, né, nessa coisa de uma passar por cima da outra, sem se respeitar, sem se apoiar, eu acredito que nós conseguiremos construir esse mundo melhor. Porque nós somos majoritariamente maior quantidade, né, no mundo. Eu sei que a ação dos homens ainda influenciam, mas se nós trabalharmos a nossa mentalidade alinhada ao nosso propósito, ao respeito, ao autorrespeito de eu olhar para você e não ver um mero papel social, mas ver uma alma, ver alguém que existe um propósito ali, a gente vai conseguir se respeitar e vai conseguir construir esse mundo melhor, que eu tanto defendo, assim, por ser tão idealista. E soma forças também, né? Porque eu acho que a gente, quando soma força, quando a gente se olha, eu acho que também o BDE tem esse papel, porque eu poderia, né, falar quando eu recebi o convite, nossa, você acha podcast Bom Dia Empresária? Porque Bom Dia Empresária é meu bordão, eu falo Bom Dia Empresária todo dia. Uhum. E aí, quando eu vi essa questão do podcast, eu falei, poxa, né, que legal que eu pude dar minha voz, contar minha história. No primeiro podcast que eu participei, eu falei, mas agora eu quero dar voz a outras histórias e outras personalidades e somar forças, porque acho que todo mundo, por mais que a gente empreenda, tenha vivências parecidas, cada uma tem a sua singularidade, tem o seu recorte, tem a sua experiência para fazer, de fato, esse processo acontecer e chegar também em outras mulheres. Então, a gente meio que cria uma correntinha de união e forças e, com certeza, faz do mundo melhor, né? Mesmo que, acho que de pequeno alcance ainda, mas acho que de um em um a gente alcança 10, a gente alcança 100, né? Alcança 1000 pessoas e já gera um impacto positivo muito grande. Eu chamo até de idealismo no sentido de a gente ter um ideal, ter um norte. Não no sentido da fantasia, porque nós temos defeitos, temos coisas a trabalhar, né, na nossa personalidade, dia a dia. Mas a gente tem um norte, assim, vamos para esse caminho, topa, vamos. É isso. Muito bom, muito bom. O que vocês diriam para as mulheres que querem empreender, mas ainda não se sentem preparadas? Ficam adiando ali o processo. Profundo? Profundo. Eu diria para ela ir começar aos poucos, sabe? Eu acho que, como um mar, você vai lá, bota o pezinho, começa aos poucos, vai se entendendo, vai pegando confiança, tendo uma rede de apoio também, porque, às vezes, para empreender, você precisa, dependendo do negócio, você precisa investir, às vezes, o dinheiro que está ali, né, de anos guardado, e é um risco. Então, eu falaria para elas começarem aos poucos, mas antes de já fazer ações físicas, eu aconselharia a alinharem a mentalidade. Porque eu defendo muito a bandeira de que se alinhar é melhor do que se esforçar. Se eu saio de casa hoje para fechar um negócio, mas eu não me alinhei, ou seja, eu só estou me deslocando fisicamente, a chance de eu não fechar esse negócio ou da minha energia não estar boa para isso é tamanha. E às vezes uma meditação, uma oração, dependendo da fé, um alinhamento energético já faz as portas se abrirem. Então, antes de já ter grandes tacadas, começa pelo básico. Pelo aquilo que é centrado em você, que depende de você. Ótimo, muito bom. E você, Maria? Eu acho que é muito importante a gente acreditar em si mesma, né? Dar o primeiro passo. Em pequenos passos, com certeza. Um passinho de cada vez. Começa pequeno, faz do seu jeito, vai no seu tempo. Uma rede de apoio também é muito importante. Eu tive essa rede de apoio, eu comecei a atender em casa. Então, assim, quando a gente começa, claro que é muito bom chegar e ter um
um estúdio bonito, ter uma recepção, ter ali um cafezinho, uma recepcionista. Mas faz em casa. Eu comecei em casa. Eu comecei atendendo em um corredor um pouco mais largo entre um quarto e outro. Coloquei um ar-condicionado ali e comecei atendendo com uma maca simples. E aí, aos poucos, a gente vai construindo, sabe? Aos poucos a gente vai trocar uma maca por uma melhor. Às vezes a gente vai e faz uma iluminação melhor. Então, assim, começa. Só começa. É isso que eu falo para as minhas alunas. Não deixa o medo te vencer. Começa. Sabe? O primeiro passo, você dá o primeiro passo e o restante vai sendo aos poucos. Essa decisão de começar realmente é muito difícil. Com certeza. É muito difícil. E ainda mais quando você quer começar já com tudo pronto, né? Não dá, gente. Não dá. E às vezes foi o que você falou, o risco do negócio. Existe o risco do negócio. Então, se você começa já botando todas as fichas e às vezes você não vai ter como recomeçar. E aí você vai desanimar porque deu errado. E, poxa, pô, fiz tudo. Mas às vezes é melhor botando o pezinho na água. Se tá muito gelada, né? A gente aqui que é do Rio sabe que o mar, como que o mar é gelado. Verdade. Então a gente bota o pezinho na água, vai acostumando para poder ir entrando mais fundo, fica até o joelho. E acho que o negócio também, ele tem isso, porque quando a gente tá com o pezinho, se não tá legal, a gente tem como apertar o parafuso, né? Voltar até de fato ter um estúdio, até de fato vender uma mentoria, até de fato viajar sozinha, né? E trazer isso sempre agregando para o negócio. Então, isso é muito importante. A gente vai falar agora, no próximo bloco, sobre um momento de reflexão. Então, já vão refletindo, porque também é profundo, tá? Mas antes eu queria falar muito da Crisago. A Crisago é minha agência, né? E o BDE só acontece por conta disso, por conta da Crisago. Que eu sempre reforço aqui todo episódio, quem tá aí de casa assistindo, sabe que a Crisago é meu nome com o nome do meu filho, que é de Beatriz com Iago. E a gente fez essa junção, né, e virou TZG, e a gente é uma agência de marketing. Como eu falei, eu comecei no direito, fiz copyright, e depois eu falei lá na agência, que eu achei que ninguém me dá a oportunidade, falaram, olha, a gente tá precisando de uma social media. E eu falei, gente, o que é isso? Não conheço. Não, a gente vai te treinar. E aí me abri a oportunidade também de aprender, né, de treinar. E depois de alguns meses eu falei, acho que eu posso ter meus próprios clientes. E fui tendo meus próprios clientes. E aos poucos, né, no processo de 2 anos, eu consegui ter uma equipe. Veio uma designer, veio uma assistente de social media, veio uma editora de vídeo, uma redatora. E hoje nós somos mais 7 pessoas juntas, né, na Crisago. Temos quase 20 clientes. E a gente sabe o quanto que... Eu sempre falo sobre a qualidade, em todos os sentidos de empreendedorismo, na quantidade. Então, cada cliente que está ali tem uma história, tem um diferencial, tem um propósito. E a gente só traz negócio que a gente realmente acredita, e a gente vê que a gente dá pra gente vestir a camisa e seguir junto, porque ele tem um propósito por trás. Eu não aceito um negócio que, não, vou pagar aqui a mensalidade e tá tudo certo. Não, o negócio tem propósito, tem história, porque aí a equipe também trabalha muito mais engajada nesse sentido. E a partir da Crisago, que eu consegui ter visibilidade, reconhecimento e investir para acontecer o BDE como acontece, ter pessoas incríveis aqui. Então, mais uma vez, agradecendo a todos vocês aí que apoiam. E gente que está aí assistindo de casa, siga a gente. A gente vai falar das redes sociais de vocês, do trabalho tudo certinho. Aí siga o canal, siga as redes sociais para sempre estar acompanhando. E porque, gente, o mais legal daqui é que muita gente faz networking, sai daqui de pessoas, nossa, eu quero saber do seu trabalho, quero saber disso, eu vou te seguir. E porque expande possibilidades. Então, esse aqui é o caminho mais legal. Mas agora vamos à reflexão. Pensaram, respiraram? Se vocês pudessem resumir a trajetória em uma frase, qual seria? Uma frase. Trajetória de vocês. Pode ser uma palavra também, tá? Eu até tatuei. Por que não? Que, assim, é um mundo de possibilidades. Eu comecei muito a acreditar em mim mesma. Eu sempre trabalhei em longos períodos em empresas que eu passei. E eu nunca conseguia sair da empresa. Eu sempre ficava ali presa, porque eles não me mandavam embora porque eu trabalhava bem. Eu sempre fazia mais do que eu deveria fazer. E aí, quando eu decidi empreender, eu falei, por que não? Essa eu acho que foi a minha frase. Não é nem uma frase, né? É tão curta. Mas assim, por que não fazer isso por mim? E isso começa a abrir possibilidade. Por que não isso? Por que não sair de casa e abrir um estúdio? Por que não pegar um outro público?
sabe? Por que não? Eu sou muito tímida, então, assim, essa parte da rede social, pra mim, realmente foi um desafio. Chegar ali, abrir o story e falar com o cliente. Lidar com o público, pra mim, sempre foi muito difícil também. Então, assim, por que não tentar? Você começa ali a atender uma cliente e em 2 horas que a cliente está deitada ali na maca, ela conta a vida inteira para você. Então, da próxima vez que ela vem, você já tem um leque ali para conversar, para... E aí, como que tá a sua filha? E aí, como foi aquela viagem? Então, assim, por que não? Sabe? Isso sempre ficou muito na minha cabeça. Por que não tentar? Por que não fazer? Por que não fazer esse algo novo, sabe? Então, eu até tatuei isso por causa realmente disso, de possibilidades. De realmente abrir um leque de opções. Adorei. Porque é isso. Acho que é um encorajamento, né, na verdade, Sim, né? com certeza. Por que não? Porque se você não fizer, sei lá, vamos ver o que acontece, né? Vamos tentar. A gente tenta, pelo menos, né? Exatamente. E você, Gleice? O meu é um pouco parecido com ela. A frase que eu definiria é: permita-se brilhar. Ao longo da minha trajetória, as decisões que eu tomei, os projetos que eu desenvolvi foram me testando também, sabe? Chegando à conclusão de que não, você é capaz, o céu é o limite. Então, permitir-se brilhar no mundo de hoje, onde muitas pessoas não entendem, né, a diferença de ego e autoestima. Eu acho que a gente precisa ter essa autoestima, nutrir a nossa luz interior para a gente brilhar, iluminar o mundo, para as pessoas também serem beneficiadas com a nossa luz, com o nosso propósito. E eu acredito que a minha trajetória, tanto profissional e acadêmica, se resumiria nessa frase: permita-se brilhar. Ótimo, muito bom. E qual foi o conselho mais valioso que vocês já receberam nesse caminho? Alguém que... rede de apoio, alguém que falou... Porque, assim, tem muita gente que fala: ai, meu Deus, que loucura, minha família não apoia, mas a gente ouve. Pode ser fora da família também, né? A gente sempre ouve alguém, parece que... Acho que o caminho vai iluminando e vai trazendo pessoas também que agregam muito, né? Qual foi o conselho mais valioso que vocês já ouviram? Eu acho que não foi nem um conselho, foi eu ouvi uma frase da minha mentora do curso que ficou assim na minha mente e eu passo para todas as minhas alunas. No dia do curso eu estava super nervosa, era algo ali que eu nunca tinha visto aquilo na minha frente, extensão de cílio, era uma coisa assim que eu nem conhecia. E eu comecei a me comparar muito com as outras meninas do curso que estavam indo super bem, eu era toda sem jeito. E aí ela olhou para mim e falou assim: um dia a sua agenda vai estar tão lotada que você não vai conseguir atender todo mundo. E isso ficou na minha cabeça. E hoje, realmente, eu vejo uma agenda muito abençoada. E eu falo isso muito para as minhas alunas que têm muita dificuldade. Eu falo: cara, um dia a sua agenda vai estar tão lotada que você não vai conseguir atender todo mundo. E eu começo a replicar essa frase porque, assim, foi a frase que me marcou, sabe? Hoje eu olho para minha agenda e eu sou eterna grata à Gabi. A Gabriela Santana, que é maravilhosa. Você botou foco nessa frase também, né? Com Do tipo, eu certeza. quero ter essa agenda aí, eu vou melhorar para poder acontecer. Porque, assim, no início, quando os desafios vinham, né? Eu olhava assim e pensava em desistir. Nossa, isso não é para mim, eu não levo jeito para isso. E eu lembrava muito disso. Eu falava: se ela conseguiu, por que eu não consigo? Sabe? Todo lugar, tudo que a gente começa não vai ser perfeito. A gente vai melhorando com o tempo. E uma hora vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Isso aqui vai ter que dar certo, porque... Não tem segunda opção. Isso aí. A gente faz dar certo. Exatamente. E você, Gleice? Minha mãe sempre fala comigo: filha, dê sempre o seu melhor, não seja uma pessoa medíocre. E eu vejo isso na prática. Por exemplo, nós, né, que somos empreendedoras, nós temos a oportunidade de entregar a excelência, de entregar o melhor. Porque muitas das vezes lá fora, em outros trabalhos, esse melhor pode ser mal interpretado, como uma pessoa que quer aparecer, como uma pessoa que quer mostrar mais serviço que o outro. E quando a gente trabalha na nossa empresa, para a gente, né, para a sociedade, a gente consegue externalizar a nossa luz, esse melhor. E ele é bem direcionado. Então, existem até mesmo lugares, né, que nós precisamos ter cuidado para externalizar esse melhor, porque muitas das vezes é mal interpretado. Então, essa coisa de não ser uma pessoa medíocre, de dar o meu melhor, de sempre prezar pela excelência, é algo que eu sempre fui aconselhada desde cedo pela minha família, né, pela minha mãe especificamente. Ótimo. Vamos falar desse futuro agora. Maria quer conquistar sua casa própria. Como o empreendedorismo está te ajudando a alcançar esse objetivo? Já me ajudou a realizar vários sonhos, né?
Então, assim, eu acho que desde que o meu filho nasceu, esse tem sido o meu foco. Só que eu nunca tinha achado um meio para isso. E com o empreendedorismo, eu vi essa luz no fim do túnel, sabe? E, claro, assim, o primeiro ano, quando a gente começa, realmente, como ela falou, a gente começa realmente pelo dinheiro, né? A gente quer ganhar um pouquinho mais. Então, assim, o primeiro ano, eu digo que foi só focado em comprar as coisas que eu tava com vontade, sabe? Aham. Que antes eu não conseguia. E aí, no segundo ano, aconteceu essa questão de minha mãe, e ali eu fiquei um pouco anestesiada, realmente. E eu digo que esse ano é o meu ano. Que Tá só realmente, assim, começando, ainda isso aí, bem. com certeza. É o ano que vai dar tudo certo. Tá dando já, a gente Já vai. deu. Onde coloca energia, cresce. Não tem Isso jeito, tá aí. colocando energia, já tá dando certo já. E já Verdade. está com uma agenda abençoada, igual você falou. Graças Já é a um Deus. caminho muito bom. Como educador, eu acho que educação transforma. A gente já foi educado e está proporcionando transformação através do nosso conhecimento. Eu acho que isso é brilhante. Admiro demais. E gosto, né? Infelizmente, ainda tem muito essa questão de rivalidade feminina. Muito. Mas, assim, hoje em dia isso já tá caindo por terra, né? Porque é muito bom a gente ver outra mulher crescer, outra mãe, nós que somos mães, ver outra mãe que ter possibilidades ali, né? De conseguir conquistar coisas, de conseguir alcançar sonhos, ter tempo de qualidade com o filho, que isso é muito importante. A gente que é mãe sabe como isso é valioso. Com certeza. Então, assim, às vezes as pessoas até me perguntam, Maria, você não tem medo de ficar dando tanto curso, daqui a pouco vai ter tanta leste por aí e você vai ficar sem cliente? Eu falo, gente, mas a cliente, ela é fiel, ela vem pelo meu trabalho. E assim, é muito bom, eu me sinto Tem eu me mercado sinto pra feliz, todo com mundo certeza. Nós somos também. uma pessoa. Imagine, se você é a única, aí a fulana que quer fazer não te acessa porque você é única, né? Você Com tem certeza. um tempo limitado que todos nós temos e a razão social, né? E o servir à sociedade. Exatamente. Nossa, e cada um vai ser bom do seu jeito, na sua área. Tem muita gente, eu sempre falo, gente, nossa, mas tem mercado para todo mundo, Com tem gente para todo certeza. mundo. E aquilo, a pessoa te escolhe. E acabou. E escolhe o outro também pelos motivos dela. Se ficar pensando assim, todo mundo, o professor não ia ensinar, né? Sim. Porque ele forma outros professores Com também. certeza. Não fosse assim, ele fala, não vai ter aluno no mundo. E sempre tem. Graças a Deus tem gente nascendo, crescendo, procurando, expandindo o tempo todo, né? Então, E os fenômenos também que viralizam, né? Do nada surge uma personalidade, né? Que super autêntica no digital. Você fala, nossa, a pessoa cresceu agora, já arrastando uma sociedade atrás. exato, exato. E fora que tem aquilo, tem gente que consome de várias pessoas. Eu mesmo, eu comprei curso, mentoria de várias pessoas de áreas diferentes. E tá tudo bem. Uma coisa não exclui a outra, né? Que bom que a gente pensa assim. Uhum. Gleice, você se vê impactando mulheres no Brasil e no exterior, claro, né? Como você enxerga essa expansão? Eu enxergo, me vejo muito palestrando em outros países também, né? Alcançando essas mulheres, muitas mulheres que são imigrantes, que estão numa situação em outros países sem esperança, porque a partir do momento que elas decidiram emigrar, elas abriram mão do próprio país, né? E como formada em relações internacionais, eu tenho essa noção da questão da imigração, dos problemas interculturais que acontecem. Então, levar um pouco de alinhamento, de esperança para essas mulheres em eventos internacionais também vai fazer com que elas se energizem lá, né? Que elas também são mulheres brasileiras, também têm sonhos. E eu imagino a solidão que deve ser você estar fora do seu país e você simplesmente, por mais que você tente, você também não consegue estar 100% inserida naquela cultura. Então, a gente precisa ocupar espaços globais, não só regionais. Ótimo, muito bom, muito bom. Agora eu quero, por fim, né, que vocês contem um pouco onde as pessoas podem encontrar vocês, como podem contratar o serviço de vocês, o endereço, né, quando tá com vagas abertas. Fiquem à vontade que esse momento é de vocês. Eu atendo ali no Recreio dos Bandeirantes, no A5 Office, fica ali na Avenida das Américas. Para encontrar é bem fácil, fica ali na esquina da estação de BRT Gilca Machado, Ah, eu sei onde é. sabe? Em Sei cima do onde é. Hortifruti. Ah, legal, eu sei onde é. Dica Machado. E as suas redes sociais, como estão, Maria? Então, meu Instagram é @_mjaine com 2 i. Beleza. E aí, pessoal, só encontrar lá, consegue agendar Isso aí, com lá vocês. tem o link do meu WhatsApp. E aí dá para tirar dúvidas sobre cursos, sobre agendamentos. Ótimo, muito bom. E você, Gleice? Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só me seguir no @GleiceCarolyn. O meu nome é diferente, então é @GLAYCEKEROLIN.
Gleice Caroline. Lá tem o link, sempre estou postando conteúdos nos stories e também vagas para as mentorias, para os treinamentos, para terapia, tudo você encontra no Instagram. Muito bom, gente. Quero agradecer mais uma vez. Foi incrível ouvir a história de vocês, incrível compartilhar, aprender sobre resiliência, sobre mentalidade, sobre liderança, sobre continuar, né, Maria? Sobre como que a gente começa pequeno, tem os nossos propósitos, nossos porquês, nossos porquês, e como isso vai acontecendo, se tornando algo pequeno que se torna algo muito grande, e impacta socialmente na vida de outras pessoas. Então, muito obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ai, foi um Eu prazer. que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada. E espero que a gente tenha uma próxima oportunidade de conversar, né? Maria já com a casa própria, Gleice aí viajando e palestrando internacionalmente. A gente pode ter parte 2 aqui tranquilamente sobre isso, porque tem muito assunto, né? Temos, certeza. com certeza. Obrigada, viu, menina? Obrigada a você. Pessoal de casa, muito obrigada por vocês ficarem até o final. Agradeço vocês mais uma vez pela parceria, pelo compartilhamento. Então, se inscrevam no canal, sigam as meninas nas redes sociais, contratem serviços, indiquem. E a gente juntos, a gente pode fortalecer propósitos, negócios, pessoas e fazer acontecer de verdade. Um beijo e até a próxima temporada do BDR. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.